Amém. Vamos lá ler a palavra? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Como eu disse, Deus vai dando as direções, eu já estou marcando aqui. Esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando a começar pelas mais velhas, os mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final são caminhos de morte. Provérbios 28, 13 nos consola dizendo que o que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Jesus estava ensinando a palavra e procuravam matar Jesus, procuravam pegar Jesus em um erro, procuravam parar Jesus. Nós estamos aqui diante dessa história, que os escribas e os fariseus, vendo Jesus pregar a palavra do Senhor, trouxe uma mulher que foi pega em adultério. E lemos aqui no verso de número 3, que trouxeram ela até Jesus e puseram-na em pé no meio do grupo, expondo a vida daquela mulher, expondo o pecado daquela mulher, colocou ela no meio do grupo. Jesus, olhando aquilo lá, escreveu na terra, nós lemos aqui, e disse: quem tem pecado que atire a primeira pedra. Foi saindo de um a um, aquela mulher não recebeu nenhuma pedrada, aquela mulher estava com o dia dela marcado para se despedir, e ela tem um encontro aqui com o mestre e tem um encontro com a redenção do mestre. Ela experimenta ou ela vive provavelmente a melhor fase da vida dela, porque ela teve um livramento de morte. Só que Jesus fala: mulher, ninguém te condenou? E ela: não. Pois nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre o pecado. Pecado, no original, significa errar o alvo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da doxa, da glória de Deus. Nenhum de nós podemos bater no nosso peito e achar que somos alguma coisa. Nenhum de nós podemos nos colocar de pé com um ar de superioridade no meio da sociedade.
Nenhum de nós podemos agir como os escribas e os fariseus agiram, apontando o pecado de alguém. A Bíblia diz que nós, como queremos tirar a trave do olho do nosso irmão se temos um argueiro no nosso próprio olho? Jesus ensina nesta lição, com uma palavra de muita sabedoria, que ninguém tem autoridade alguma para condenar ninguém. Nós não podemos nos valer da autoridade de juiz e julgar alguém pelo pecado que ela ou ele tenha cometido. Nós fomos chamados não para apontar o dedo ao pecado de ninguém. Nós fomos chamados para evangelizar, fomos chamados para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. O nosso papel é aprendermos com esta palavra, com a atitude de Cristo nesta noite, que nós não temos o direito de julgar ninguém, de apontar ninguém. Nós temos uma natureza caída pelo pecado quando entrou através de Adão e Eva, que Paulo também vai dizer que quando o bem que ele queria fazer, isso ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Em Romanos, capítulo de número 8, ela narra a história de uma guerra espiritual entre o espírito e a carne. E que a carne, ela milita dia após dia. A nossa carne, irmãos, ela se inclina para o pecado, se inclina para errar. A nossa carne, em todo o tempo, ela tenta nos levar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 19, os frutos da carne, verso de número 22, se não me falha a memória, os frutos do Espírito. E a Bíblia diz que os frutos da carne não nos leva a herdarmos ao céu. Mas a Bíblia traz ali os frutos do Espírito, no qual aqueles que praticam o fruto do Espírito, não há condenação sobre ele. Romanos capítulo de número 8 diz que não há condenação para aqueles que estão em espírito, aqueles que fazem a vontade do Senhor. É a vontade de Deus que nós venhamos viver Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verás a Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos paz com todos. A vontade de Deus é que nós tenhamos comunhão com todos. A vontade de Deus, o modelo inicial, quando estava ali Adão, Eva, desfrutando do jardim, este era o projeto que Deus tinha para a humanidade. A gente sabe que através da serpente se deixaram levar e foram contra a vontade de Deus. Erraram, transgrediram a lei do Senhor e cometeram o pecado. E o resultado deste pecado trouxe uma destruição para a humanidade. Mas a Bíblia diz em João 3, e no verso de número 16, e glória a Deus por este amor, porque foi este amor que está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É este amor que quando Jesus estava na cruz, ao lado de dois ladrões, um deles falou: não faça isso a este homem, porque ele não tem pecado algum, ele não errou. E Jesus vira para ele e diz: ainda hoje estarás comigo
no paraíso. Este é o amor do Senhor que olha para nós. Nós que quando vamos no espelho, e se formos fazer uma reflexão, uma autoanálise crítico da nossa vida, conversando no espelho, falaríamos: você não merece a presença do Espírito Santo. Você não merece entregar um envelope de dízimo. Você não merece servir a ceia. Você não merece estar ali na recepção. Você não merece pregar a palavra do Senhor. Você não merece fazer a vontade de Deus. Você não merece portar a santidade do Todo-Poderoso. E é este amor que nos amou primeiro, a Bíblia diz, que olha para nós com essa consciência e essa reflexão de tudo aquilo que sabemos que por merecimento não merecemos nada. Ele olha para mim e olha para você. Foi você que eu amei quando entreguei o meu filho para morrer por todo o pecado da humanidade. O Senhor, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele valoriza a mim, Ele valoriza a você. E que por mais que você diga, eu não mereço, e tenta muitas vezes até abandonar a fé cristã por conta dos pecados, porque o salário do pecado de fato é a morte. Mas quem sabe talvez você entrou aqui nesta noite se martirizando e a sua vida espiritual não tem rompido. E a sua vida espiritual, ela meio que está regredindo, retrocedendo. Todavia, o amor do Senhor foi para mim e foi para você. Nós não merecíamos este amor. Nós não merecíamos a graça. Nós não merecíamos a misericórdia do Senhor. Mas em Lamentações 3 vai dizer que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Sabe por que você não será consumido? Porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Sabe por que sua família não vai ser consumida? Porque a misericórdia do Senhor está visitando as tuas orações quando você fala: Senhor, livra ele, livra ela do mal. É a misericórdia do Senhor, irmãos, que nos torna por ele, por meio dele, digno de acessarmos ao Santíssimo Sagrado, a presença do Senhor. E se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos reunidos aqui nesta noite. Então devemos, irmãos, gratidão a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Devemos fazer como o salmista: e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, não tem alegria maior do que estarmos na presença do Senhor. De termos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. De podermos falar com o Senhor. De podermos ser visitados por Deus. Só que esta alegria o pecado tenta tirar de nós. Porque o salário do pecado, irmãos, é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida. O pecado, irmãos, ele quer matar, ele quer escravizar. O pecado, ele quer nos amarrar. O pecado quer nos fazer retroceder da vontade de Deus. Mas a graça do Senhor, a vontade de Deus, que a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita,
é que em Romanos 12, no verso de número 2, fala que devemos renovar a nossa mente no Senhor. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que tenhamos a consciência do valor da graça e do valor do perdão do Senhor sobre as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, vai dizer: serdes firmes, constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Talvez eu e você trabalhe para o nosso chefe, amanhã ele poderia, porque eu não estou profetizando que vai acontecer, chegar com a nossa rescisão. Talvez você já teve em locais de trabalho que você se doou, você deu o seu melhor, você passou fases difíceis com a empresa, e na primeira oportunidade que ela teve, ela bateu a rescisão e você talvez teve que procurar um outro emprego. Só que Jesus, ele não é assim. O mundo, irmãos, ele é assim. Empresas muitas vezes descartam-nos como copo descartável. Mas o Senhor, ele não te descarta. O Senhor não bate a tua rescisão. O Senhor não te dá carta de desquite. O Senhor não te exclui. O Senhor não quer te matar. O Senhor quer te dar vida e vida com abundância. O pecado quer te parar, te escravizar, te destruir, mas o Senhor, aleluias, verteu as nossas vidas com o sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nos purifiquemos e que tenhamos acesso direto com a presença da vontade do Senhor. Os discípulos com medo, quando Jesus no discurso em capítulo 14 de João, quando Jesus dizia que ia para a morada e os discípulos achando que ficariam abandonados, e aí o Senhor fala com eles: não fique assim, deixarei um consolador, para que tudo que eu falei, ele dê continuidade, ele vos falará também. João capítulo 14, verso 12, diz que nós no Senhor faríamos obras maiores do que o Mestre fez aqui na terra. Sabe o que é isso? Amor, bondade, misericórdia. Isso são os olhos do Senhor, que não vê como eu vejo. Lembra quando entrou Samuel na casa de Jessé para escolher que dentre os irmãos o Senhor levantaria como rei de Israel, e passa 3 na frente de Samuel, e Samuel, na visão humana, achou que era um daqueles pela capacidade, porte, estrutura, e o Senhor vai falar para ele que ainda faltava um sentar à mesa, e vão chamar Samuel, o menor, desprezado, estava lá no campo, e quando ele chega que vão assentar na mesa, e anuncia que ele vai ser o rei, e o Senhor fala: porque o homem vê o que está diante dos teus olhos, mas eu vejo o que está no coração. A nossa visão é limitada, a nossa visão só vê aquilo que os nossos olhos abertos enxergam, mas o Senhor não. Ele conhece quando você está chorando, Ele conhece quando você está triste, Ele conhece quando você está querendo desistir, Ele conhece quando você está fraco, Ele conhece quando você está se martirizando com pensamentos dizendo: você não pode, você não é capaz, você falhou novamente. Ele te conhece, Ele me conhece, e é nos conhecendo que Ele diz: ei, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Se você deixar este pecado que tenta te paralisar nesta noite, você alcançará misericórdia. Falar sobre pecado
Pregar sobre pecado nos remete ao passado da gente ou daqueles que viveu uma vida sem servir ao Senhor. E nos lembra e nos faz refletir da vida que levamos, que não merecíamos estar aqui. Mas o ponto, ou abre-se o parênteses, que nós devemos refletir é, estando aqui, o que estamos fazendo? Estando aqui, o que estamos fazendo para o Senhor? O pecado, ele está aí para escravizar e tem escravizado muitos, tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo, irmãos, para trazer essas pessoas ao pé de Jesus? Para levar a mensagem do Senhor. Irmãos, eu estou pregando aqui, eu recebi o convite pela manhã, o meu trabalho não dá para nem parar, irmãos, para poder meditar na palavra do Senhor. Graças à misericórdia, taquei um fone de ouvido, botei uma mensagem, fui pedindo inspiração e fui ouvindo mensagem, e cheguei aqui nesta noite e estou como um instrumento, um porta-voz do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Sabe por quê? Porque, irmãos, as pessoas precisam nos ouvir. Elas precisam ouvir a palavra de Deus através de nós. Se nós ficarmos olhando para a nossa limitação, se nós formos parar para pensar, irmão, eu gostaria de ter uma semana para estudar a palavra, eu gostaria de ter um mês para estudar a palavra, o Senhor poderia usar o irmão A, o irmão B, o Senhor poderia usar a irmã A, a irmã B, e se nós formos, irmãos, basear, ou se nós formos nos prender nessas coisas, nós não fazemos a obra do Senhor. Nós não levamos o amor de Cristo àqueles que estão sendo escravizados pelo pecado. O pecado mata, o pecado para, o pecado destrói, e o pecado tem destruído lares, tem destruído vidas espirituais, tem destruído o ministério. E nós, como agentes do Senhor, temos que ser agentes transformadores de vida. Eu iniciei falando sobre o pecado e, de fato, recebemos a palavra porque nós também nos colocamos, irmãos, nesta condição muitas vezes, que Deus precisa levantar pessoas com palavras para alcançar o nosso coração. Talvez você está dizendo, você está falando para eu ir, se eu estou precisando que alguém venha até a mim, porque só Deus sabe como eu cheguei até aqui. Só que o Senhor trabalha em nós e através de nós trabalha em outras vidas. O que não pode acontecer é virmos dia após dia para que Deus trabalhe somente em nós e através de nós ninguém é trabalhado. Você não vai morrer, você não vai parar, você não vai retroceder. Este pecado não vai te destruir. E sabe por quê? Porque através da sua vida, o pecado não vai destruir outras pessoas também. Você não veio aqui em vão para ouvir esta mensagem nesta noite. Você veio para ouvir esta mensagem nesta noite, porque o Senhor quer curar a minha vida e a sua vida. Deus quer mostrar para nós o amor dele, que é incondicional, e que a graça dele está disponível para nós. Da mesma forma, ele quer dizer para nós, nesta noite, esta mesma graça que eu quero e que eu tenho derramado sobre vós, o mesmo perdão com que tenho te perdoado, é o que eu quero através de você para aqueles que não servem ao Senhor. Muito bom é ouvir e receber do Senhor. Mas a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Você já parou para pensar, irmãos, que nós enfrentamos uma luta muito forte quando falamos de evangelizar? Se reunir para ir evangelizar, se reunir para ir ao hospital, se reunir para ir ao centro de recuperação, se reunir para visitar um prédio como esse e pedir a Deus estratégia para evangelizar o povo. Você já sentiu o peso, a dificuldade que é? Porém, quando vai, você já
teve a experiência, o quão maravilhoso é, a alegria que nós sentimos dentro de nós, irmãos, a dificuldade é de romper a bolha. Uma vez que você sai, uma vez que você rompe a bolha, irmãos, é outros 500. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Muitas pessoas não vivem mais o sinal porque elas estão paradas. E o sinal quer se manifestar, mas a pessoa tem que seguir, porque se ela segue, os sinais seguirão os que creem. Mas não é só seguir, é seguir crendo, é caminhar sabendo que Deus é poderoso para fazer, que Deus é poderoso para operar. Nós lemos que aquele que faz a obra, aquele que está ali fazendo a vontade do Senhor, não é vão o esforço dele, em 1 Coríntios 15, verso 58. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3, 23, que tudo quanto fizerdes ao Senhor, fazei ao Senhor e não aos homens. Sabe por quê? Porque tem recompensa. Deus é tão bom porque nós já vivemos esta recompensa. A oportunidade de termos uma vida transformada e o acesso à presença do Senhor já é uma grande recompensa. Todavia, mesmo assim, Deus ainda diz que tem recompensa para nós, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Eu não sei o que você tem feito para Deus, mas não é vão o que você tem feito para Ele. Eu não sei a motivação em Deus que você tem feito alguma coisa, seja onde você está para o Senhor. O Senhor está dizendo, segundo a palavra lida, que não é vão no Senhor. E o que eu digo nessa noite, não desista de fazer, porque o que você está fazendo para o Senhor alegra o coração de Deus. Não desista de orar, porque enquanto você está orando, você está alegrando o coração do Senhor. Não desista de evangelizar, enquanto você está evangelizando, você está alegrando o coração do Senhor. Não desista de ensaiar, enquanto você está ensaiando, seja no louvor, seja no teatro, você está alegrando o coração do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, o verso 3, que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra, sem exceção, sem acepção. E ele vai dizer sobre os maus e sobre os bons. Primeiro sobre os maus, depois sobre os bons, mostrando que o olho do Senhor não faz acepção da humanidade. Se ele olha os maus, imagine os bons que estão lutando dia após dia, caminhando, gemendo, chorando, como dizia em um Salmos, que aquele que está caminhando com a sua semente, gemendo, chorando, voltará colhendo com alegria. Irmãos, não é vão o seu trabalho no Senhor, não é vão o seu esforço no Senhor, não é em vão aquilo que você está fazendo para Deus. Se o homem não te vê e não te recompensa, não se preocupe, tire o coração disso, tira a mente disso, tira o foco disso, fala: Senhor, muda o meu foco, muda o meu coração, muda a intenção, Senhor, do meu coração, muda a minha forma de enxergar as coisas, porque o Senhor, irmãos, Ele é o Deus que recompensa a nossa vida. Pede: Senhor, muda meu coração, minha forma de pensar, minha forma de agir, a minha forma de ver as coisas, Senhor. Meu Deus, me ajuda a fazer a sua obra incondicionalmente. Senhor, tira de mim tudo aquilo que eu faço de amuleto para justificar os momentos que não faço a tua vontade. Mas às vezes você vai falar: nossa, mas muitas vezes são plausíveis.
porque eu tenho passado uma luta e eu não gosto de fazer a vontade de Deus desta maneira, porque eu entendo que Deus precisa do melhor e eu quero e eu tenho vontade. E Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, e Ele te conhece quando você está falando com Deus e apresentando exatamente esta oração que eu estou falando aqui nesta noite, e Ele sabe, e Ele conhece. Só que entenda, o inimigo quer que você fique naquela situação prostrado, aí ele vem com acusação, aí ele vem e você está certo, é isso mesmo, fica assim mesmo, vai fazer a obra para quê? E passa uma semana, e passa um mês, e passa 2 meses, e passa um ano, e daqui a pouco a pessoa está se afastando da presença do Senhor, e não tem força mais para retornar. É dessa forma mesmo que você vai fazer a vontade de Deus. É quando você acha que não merece mesmo, você vai lá fazer a obra de Deus. Você vai lá fazer a vontade do Senhor. Lembra-se, Deus não olha como o homem vê. Irmãos, destituídos estamos da glória de Deus. Nenhum de nós somos merecedores de nada. Nós só estamos aqui, irmãos, por causa da misericórdia dEle. É dEle, é por Ele, é para Ele. Nenhum de nós somos melhores do que ninguém. Se Deus quiser tirar o fôlego de vida, todo mundo morre aqui agora nesse mesmo momento. Alguém vai ter que vir fechar a igreja, porque não vai ter quem feche a igreja. Nós estamos vivos porque é a bondade do Senhor. Não é a nossa força, não é a nossa autossuficiência, não é o nosso diploma, não é a nossa capacidade, não é a nossa dedicação que nos torna digno, não é o tempo que oramos que nos faz digno, não é o quanto nós lemos a palavra e meditamos e estudamos que nos torna digno. O que nos torna digno foi porque um dia o sangue de Jesus foi derramado pelo pecado da humanidade para resgatar a todos sem acepção, porque não tem um que o Senhor vire as costas para ele. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 33, verso 11, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A vontade de Deus é que ninguém se perca e que todos venham para a presença dEle, para fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor, irmãos, é que nós amemos Ele de todo o nosso coração. A vontade de Deus é que nós não venhamos nos perder. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. O prazer do Senhor está naquele que está caminhando, mesmo fraco, ele está andando. A Bíblia diz, diga aquele que está fraco, eu sou forte. A Bíblia diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, esforça-te. Isaías 41, verso 13, se não me falha a memória. Isaías 43, 13, se não me falha a memória. Ainda que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá, irmãos? Irmãos, operando Deus, ninguém pode impedir. Romanos vai dizer sobre o amor dele que nada nos separará do amor de Cristo. Ninguém te condenou, o Senhor também não te condena. Vá e não peques mais. O Senhor tem uma palavra de cura, de perdão para os nossos corações. Mas um alerta também. Vá e não peques mais, porque o salário do pecado é a morte. O pecado pode nos matar. A parte boa é que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e não existe na presença do Senhor coincidência. Aprendemos que tem Jesuscidência. Nós estamos aqui porque Ele está falando conosco nesta noite e dizendo que o perdão dele está sobre as nossas vidas.
o amor dele está sobre as nossas vidas. A graça dele está sobre as nossas vidas, cobrindo a cada um de nós, ajudando a cada um de nós para que nós não venhamos se perder, para que nós não venhamos retroceder, mas para que nós venhamos caminhar. Porque o Senhor te chamou para uma grande obra, te vocacionou como eleito do Senhor. Ele te chama de nação eleita, propriedade peculiar, um povo escolhido, sacerdócio real. Ele fala que nos colocou como cabeça e não como cauda. Deus nos chamou para liderar, Deus nos chamou para ser referência, Deus nos chamou para andar de cabeça erguida, Deus nos chamou como um exército que marcha, que não para e que não retrocede. Deus nos chamou, nos vocacionou, nos separou, porque Ele te ama, Ele me ama, não abre mão da tua vida, da tua família, da tua história, do teu futuro. Ele não abre mão de mim, não abre mão de você. Ele não vai deixar você se perder. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar só. Ele não vai virar as costas para você. Ele vai estender a mão sobre a tua vida nesta noite. Ele vai dizer para você nesta noite: eu visito a tua história, mudo a tua história, eu mudo o teu quadro. Sabe por quê? Porque eu te amo e porque eu tenho uma obra na tua vida. Você quer fazer esta obra? Você quer aceitar este convite? Você quer dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero a sua vontade? Levanta a mão só por um momento e diz: Senhor, a sua vontade é que eu quero viver para a minha vida. Você toma posse nesta noite, irmãos, que o Senhor te ama, que não abre mão da tua história. Você toma posse, irmãos, porque o homem diz que você não presta, o homem diz quem você era, o homem diz você não é capaz, o homem te olha e espera a tua queda, o homem zomba de você, mas Deus está dizendo nesta noite: a minha mão está te tomando pela tua mão direita e dizendo: esforça-te porque eu te ajudo. O mundo quer te destruir, o mundo quer pisar na tua cabeça, o mundo quer destruir a tua história, quer te parar, mas o Senhor quer reconstruir a tua história. O Senhor quer reconstruir um começo, o Senhor quer mudar a tua vida e Ele já está mudando nesta noite, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel e justo. É aquele que nos chamou para esta obra. Ele nos alistou, irmão, não é nenhum quartel como da terra, como um quartel ou qual nesse modelo de militarismo que vimos, que muitas vezes é temporário. Ele nos alistou em um quartel muito mais soberano. É um quartel que não para de marchar na terra e que também vai marchar no céu. É um quartel que não é temporário, mas que tem vitalícia e vai estar com o Senhor lá no céu. É um quartel que tem recompensa, é um quartel que vai levar nós para morar com o Senhor. Aleluia! O nosso general não é o nosso patrão da terra que bate a nossa rescisão e diz: não, você não serve mais para este trabalho, não serve mais para esta empresa. Nós servimos a um general de guerra. Aleluia! Que Ele, irmãos, Ele alista nós muito melhor do que um próprio concurso. Aleluia! Porque o concurso não dá vida eterna, mas o concurso do céu, este sim, dá vida eterna. Eu te convido a se colocar de pé, a curvar a sua cabeça, a fechar os teus olhos. Aleluias! Eu te convido, irmãos, nesta hora, porque o pecado tenta me afastar e te afastar da presença do Senhor. O pecado quer me destruir, o pecado quer te destruir. Mas a vontade de Deus nesta noite é que nenhum se perca. A vontade de Deus nesta noite é que ninguém, irmãos, seja abandonado. Se conseguisse louvar aquele hino,
Mas esse hino, acho que vocês iam falar que eu estou botando vocês à prova, soldado ferido. Porque e não se sinta constrangido se não lembrar da letra, mas conhecemos um pouco da letra, irmãos. Soldado ferido. Mas, irmãos, nós somos do céu, correto? Aqui nós vivemos na direção do Espírito, amém? Eu enfrentei o desafio e vim pregar, amém? Coloca aqui, ó, no telão para nós, ó, soldado ferido. Porque é assim, irmãos. Porque é assim que muitas vezes nós estamos. Porque é assim que muitas vezes nós nos encontramos, irmãos, na presença do Senhor. Porque nós queremos fazer a obra da melhor forma possível, irmãos. Afinal, nós amamos o Senhor. Irmãos, a nossa vontade é de levantar as mãos e ver o paralítico andando à distância. Porque nós amamos o Senhor, irmãos. Nós amamos a obra do Senhor, a vontade de Deus. Eu não sei como que é o desejo do teu coração, mas o desejo do meu coração é... Eu disse um dia, se tornou uma piada porque eu não soube me explicar, irmãos, que eu não queria ser um eco, eu queria ser uma voz. Porque o eco, ele reverbera. O eco, ele ecoa várias vozes. A voz é única. Mas a voz, quando eu tenho um desejo no meu coração de ser uma voz profética, é que quando você diz uma letra, uma palavra sua no Senhor, vidas são transformadas. É porque é como se Deus estivesse confirmando os teus passos através da sua atitude de buscar ao Senhor e de buscar ser fiel à palavra do Senhor. E você quer saber, irmãos? Eu acredito nesse tempo. Eu acredito no tempo, irmãos, que o paralítico pode andar. Que fé é que nós temos de achar que Deus não pode fazer um paralítico andar aqui nesta igreja? Que fé é essa que nós temos de achar que Deus não pode dar voz ao mudo? Irmãos, nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas, que não se limita, que tem poder extraordinário. Essa igreja prega um Deus, irmãos, que é o único Deus, que Ele é poderoso, que não se limita a nada. Irmão, você acha que o poder de Deus se limita a uma cadeira de roda? Você acha que uma cadeira de roda tem mais poder do que Deus? Se o paralítico não andou ainda, meu amigo, talvez seja ainda a vontade de Deus. E talvez esta vontade pode ser que Ele está querendo usar você e eu, aleluias, para que esse paralítico anda. Aleluias. Às vezes nós não entendemos o propósito do Senhor. Tem projetos que nós não compreendemos, irmãos. Mas se nesta noite, como diz a palavra, se confessarmos o nosso pecado e deixarmos, alcançaremos a misericórdia. Eu creio, irmãos. Eu creio que a grande obra que o Senhor sempre falou que tem através da minha vida, através da tua vida, ela vai continuar acontecendo. E se não tem acontecido, ela vai iniciar a partir de hoje, por causa da nossa fé nessa noite, segundo a palavra do Senhor. Se nós não nos apropriarmos da palavra do Senhor, irmãos, nós vamos nos apropriar da palavra de quem? Se nós não vivermos a palavra que constantemente ouvimos aqui nesta casa, nós vamos nos apropriar da palavra de quem? Se nós sairmos da mesma forma como entramos, em vão é a nossa vida e a nossa visita e a nossa vinda aqui nesta noite. Se entrarmos por essas portas a cada culto e não procurarmos viver uma transformação, qual é o sentido de entrarmos por essas portas? Eu não estou dizendo que você não está sujeito a cometer falhas.
Eu estou dizendo que nós temos capacidade de não aceitarmos as falhas, ou não aceitarmos que ela nos paralise, e dizer: Senhor, eu entro aqui, estrupiado, do jeito que estou, mas o meu coração deseja fazer a tua vontade. A tua vontade, Senhor. A tua vontade, ó Pai, que nós queremos fazer.